com alegria, com as bênçãos do menino Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, mas especialmente com as bênçãos do menino Deus. Aqui temos a imagem do menino Deus. Isso também nos recorda de todos e cada um de nós que um dia também fomos crianças como o menino Deus. É claro que ele, menino Deus, filho de Deus, que veio para a nossa salvação, para a nossa redenção, para abrir as portas da eternidade, ou seja, as portas do céu, que estavam fechadas por causa do orgulho de nossos primeiros pais, quando eles disseram: nós não vamos mais obedecer a Deus. Por quê? Porque nós também somos muito inteligentes, nós também somos bonitos, nós não vamos mais obedecer. Foi naquele momento que também eles se encontravam felizes no paraíso, e foi naquele momento que Deus veio ao encontro deles. E se você abrir a Bíblia Sagrada, como eu vou abrir agora, no livro de Gênesis, no livro das origens, ou seja, no primeiro livro da Sagrada Escritura, capítulo 3, versículo 19, o que Deus disse para eles ao expulsá-los por causa do orgulho dele? Nós sabemos que o orgulho faz um grande mal ainda em nossos dias. Quantos filhos que, por causa do orgulho, muitas vezes deixam os pais abandonados, os netos, os avós. Quanta briga, quanta morte por causa do orgulho, infelizmente. E veja aqui então o que Deus diz para eles. Olha, diz Deus, capítulo 3, repito, capítulo 3, versículo 19, onde a palavra de Deus vem: doravante, diz a palavra de Deus, doravante, quer dizer, agora em diante, Deus os expulsou, comerás, veja bem, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até quando? Até que voltes ao pó da terra, donde foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Leia na sua Bíblia Sagrada, hoje ou amanhã, para você ver que nós, sem a proteção de Deus, nada somos. E ainda mais, por isso Deus nos deu um espírito imortal, uma alma imortal. O nosso corpo pode ser o corpo mais bonito, pode ser a mente mais inteligente, como os grandes cientistas e tal, mas o nosso corpo, com o passar dos anos, 50 anos, uns, outros 30, outros 80, outros talvez chegue a 100, 110, mas o nosso corpo um dia fenece, um dia parte desta vida para outra. O nosso espírito não é imortal. E se você neste momento está me acompanhando neste programa, mensagem de vida, otimismo e esperança, porque temos um espírito, uma alma imortal, e por isso temos a memória, temos o raciocínio, temos a imaginação, são faculdades da alma. E quando então nosso corpo partir dessa vida para a eternidade,
rapidamente, dentro de 24 horas ou antes, um pouco depois, nós somos levados para o cemitério ou para o crematório. E sendo para o crematório, você já viu o que é que sobra? Aquilo que Deus Pai disse para os nossos primeiros pais, por causa do orgulho, expulsando-os. E desde ali então, o que é que aconteceu? A humanidade estava separada da divindade. E por isso passaram séculos e séculos, porque Deus também disse na hora, um dia enviarei a salvação, a redenção para todos nós. E desde então também todos nós nascemos com o pecado de origem de nossos primeiros pais, chamado pecado original, que é apagado pela graça santificante no dia de nosso batismo. Quando então a graça de Deus nos atinge com as luzes do Divino Espírito Santo. Bem, celebramos hoje e também ontem à noite, quantas pessoas ontem, ou já para alguns que viajaram, quem sabe se reunirem em família, com alguns vizinhos, com alguns visitantes, alguns parentes, e por certo acenderam também aquela vela, a luz, onde 10 milhões de pessoas pelo Brasil acenderam a luz. E falando em luz, falamos em Cristo. Porque se você abrir a Bíblia Sagrada, São João capítulo 8, versículo 12, o que é que você encontra lá? A palavra bem clara, aliás, já encontrei aqui, falou-lhes então outra vez Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz da vida, ou seja, o caminho certo para sempre seguir a mensagem de Cristo Jesus. Em assim fazendo e realizando as boas ações nesta vida, vivendo a fraternidade, reconhecendo, não basta somente reconhecer que todos nós temos Deus como Pai, como nosso Criador, mas devemos procurar viver em fraternidade. Isso que é importante. Quantas pessoas que talvez ao chegar, conforme nos fala a palavra de Deus, Mateus capítulo 25, todos nós queremos, capítulo 25, versículo 34, todos nós, eu ao menos, quero um dia ouvir de Cristo Jesus, lá no dia do juízo final, as palavras que os nossos antepassados que passaram por esta vida realizando bem a semelhança do Cristo, já ouviram. Vinde bendita, vinde bendito de meu Pai, possui o reino eterno que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então, se o céu hoje está aberto para todos e cada um de nós, porque Cristo Jesus deu a sua vida inocente no alto da cruz. E pela sua morte, Ele trouxe para nós a redenção, a salvação objetiva. Agora, a redenção subjetiva, a salvação eterna, depende também do nosso esforço, da nossa amizade com Deus, com Cristo e com todos os semelhantes. Então, todos têm possibilidade da salvação eterna. Isso se chama
redenção objetiva pela morte de Cristo Jesus. Agora depende de cada um de nós. Se você não luta, se você não se esforça, se não faz aquilo que está ao seu alcance, aí, claro, Deus não condena ninguém, é a própria pessoa que está se condenando. Então, Cristo Jesus vai dizer, meu amigo, você tinha os profetas, vocês tinham os sacerdotes, vocês tinham os diáconos permanentes, vocês tinham os catequistas, vocês tinham os pais que mostraram o caminho certo, mas se vocês não fizeram nada para a salvação, então vocês não merecem a salvação. Por certo, infelizmente, isso vai acontecer. São palavras de Cristo Jesus. Se você olhar, pois, em Mateus capítulo 25, 46, está bem claro. Afastai-vos de mim, malditos, ide para a condenação. Que coisa terrível, a eternidade toda, né? E se você, por exemplo, ler lá o pobre Lázaro e o rico avarento, nessa vida o rico avarento fez de tudo, viveu no luxo, viveu na sensualidade, e o pobrezinho nem sequer podia se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E simplesmente agora, com a morte, então mudou completamente. Aquele que era pobre aqui foi para a riqueza, foi para a felicidade eterna, ao passo que o homem rico foi para a condenação. E agora na condenação ele pede, pai Abraão, manda Lázaro ao meu encontro, tal, né? Então, pouco adianta. Se você, por exemplo, abrir a Bíblia, aqui São Lucas capítulo 16, versículo 19, onde diz, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Bem, abra você amanhã ou depois, se quiser. Então, repito, Lucas capítulo 16, versículo 19 e seguinte, a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Mas também nesse momento, o dia de hoje, então, dia do Natal, dia de muita alegria, dia em que familiares se reuniram para um almoço festivo. E quantos que se lembram de fazer uma oração e de agradecer ao menino Deus, agradecer o Cristo Jesus. Olha que eu tenho, por exemplo, a fotografia do Cristo Jesus sofredor. Essa foto foi tirada do grande lençol que envolveu o corpo de Cristo Jesus. E, sem dúvida nenhuma, é uma grande graça que ficou estampada ali nesse lençol, onde puderam tirar a fotografia. Mas Cristo passou pelo sofrimento todo. E nós também somos convidados a aceitar o sofrimento por amor ao Cristo Jesus. E nos diz o adágio, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Mas nós devemos saber aceitar, acolher o sofrimento e oferecê-lo para a nossa salvação eterna. Como quantas pessoas que passam pelo sofrimento e não reclamam, aceitam por amor a Cristo Jesus. E também, então, nesse momento, quantas pessoas que ontem à noite, ou mesmo hoje, se reuniram em família, rezaram, agradeceram a Trindade Santa. E, então, fizeram uma oração
ou leram a passagem de São Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 21. Nós vamos ler agora, quem sabe você já leu mais de uma vez o nascimento do menino Deus. Mas, veja bem, vamos acompanhar nesse momento, preparando-nos cada vez mais para acompanhar mais de perto a Cristo Jesus. Olhar um pouco para o nosso interior, sabendo que nós somos pessoas corporais, mas também espirituais, e assim como alimentamos diariamente o nosso corpo, devemos procurar também alimentar o nosso espírito, pela leitura da palavra de Deus, pelas boas ações, as boas obras, fazendo a caridade por nossos semelhantes. E quando falamos de caridade, não é simplesmente dar um dinheirinho. Muitas vezes esse dinheirinho até prejudica mais a pessoa, leva-o na tentação da droga. Por isso, aqui mesmo em Florianópolis, pede para não favorecer os pedintes com dinheiro, arrumar um trabalho podendo, isso sim, ou que possa empregar alguém, então ele dignamente vai trabalhar, vai ganhar para o seu sustento. Eu já fiz isso, e a gente deve dialogar com essas pessoas. São pessoas que precisam, quem sabe, de uma palavra amiga. Eu, graças a Deus, especialmente quando estava na catedral, eu conversava, dialogava tanto quanto possível, claro que não era possível com todos, mas, e sei de pessoas que mudaram completamente a vida. Se casaram, têm seus 2 filhos, têm a sua casa, bem, mas então aqui leiamos nesse momento, nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um edito. Edito quer dizer um decreto. Apareceu um edito, um decreto do imperador César Augusto, mandando fazer o recenseamento de todas as pessoas de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade onde nasceu, no seu município onde nasceu. Então, e também José, o pai adotivo de Jesus, também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, onde o menino Deus passou a sua meninice, a sua infância, a sua adolescência, até a idade de 30 anos, quando ele começou a vida pública. Durante 3 anos com os apóstolos, ensinando o caminho do bem. E deixou a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia Sagrada, São Mateus capítulo 28, lá simplesmente versículo 16, onde Cristo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos aquilo que eu vos ensinei. E ainda continua dizendo, o último versículo, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E Cristo Jesus, em cada Santa Missa, ele se faz real, presente, realmente presente na branca e santa hóstia consagrada, para ser o nosso alimento espiritual. Mas também em toda parte podemos sempre louvar e agradecer a Deus e ao Filho de Deus,
estarei com todos até o final dos tempos. Então, continuando aqui, e também José então subiu da cidade de Nazaré para a Galileia, a Judeia, cidade de Davi. Cidade de Davi. Davi nasceu exatamente em Nazaré. E, continuando, chamada Belém, cidade de Davi, então chamado Belém, lá o grande rei Davi, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida, que estava para ser mãe. E acontece, então, estando eles ali em Belém, completaram seus dias dela, de Maria. E ela deu à luz um filho primogênito, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a cidade pequena, muita gente, e a consequência, claro que era a vontade de Deus, que o menino Deus nascesse na pobreza, para ser amigo de todos, dos pobres e dos ricos. Porque veja, se Cristo tivesse nascido num palácio, as crianças, os pobres, não, Jesus não gosta dos pobres, Jesus nasceu num palácio real. Não, veja só, nasceu na pobreza. Muitos pobrezinhos hoje em dia nascem num lugar muito melhor do que aconteceu com Cristo Jesus. Jesus nasceu lá entre os animais. E diz aqui, e o reclinou num presépio, numa manjedoura. O que quer dizer manjedoura? Manjedoura quer dizer onde os animais comiam, ou o coxo, por assim dizer. A palavra é coxo. Eu me lembro, o papai era comerciante e os cavalos, por exemplo, a gente cedo, o papai colocava os cavalos ali no local onde havia os coxos, e o papai sempre os tratava muito bem com milho. A gente escutava o barulho dos cavalos comendo milho, né? Então, ali colocaram o menino Jesus. Aliás, Nossa Senhora foi muito feliz, podemos dizer, num lugar um pouco mais elevado, porque senão poderia passar cachorro ali, tal, e lamber o menino Deus, ou até morder o menino Deus. A gente pode supor muita coisa. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho no campo durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles e tiveram grande medo. Então os pastores passavam a noite toda ali junto ao rebanho, para que os lobos não viessem ali para consumir, para roubar as ovelhas. E então um anjo vem, aparece ali para os pastores e dá a notícia. Qual é a notícia? Vejam, um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles. Eles tiveram grande medo. O anjo disse-lhes: não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa notícia, uma boa nova, que é alegria para todos os povos. Veja, ele, por exemplo, sabia que o nascimento do menino Deus seria alegria para todos, como de fato continua sendo hoje em dia. Quanta alegria, não somente da parte das crianças, mas de todas as pessoas, a alegria do Salvador,
Cristo Jesus. E continuando então, alegria para todas as pessoas. O anjo disse-lhes, então, que não tivessem medo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, um Salvador que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal, achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Que vem a manjedoura, ele estava posto ali num coxo. Manjedoura é onde os animais se alimentam. E de repente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, uma multidão de anjos, que louvava a Deus e dizia, glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores um com os outros. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou lá e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam os pastores admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Então, especialmente, procuremos nós sempre acolher bem a mensagem de Cristo Jesus, que é a mensagem de salvação. E sempre há muitas pessoas que estão em sintonia conosco, especialmente, vamos aqui colocar o nome de algumas pessoas, Antônio e Cândida do Amaral Rames, Maria Honorata, Maílson Bezerra Ferreira, Francisco Honorato e Carolina, Marcos Viana Marinho e Lilian Santin Buenck, René Roberto Pepper, Almiro Reis e ainda mais alguns telespectadores, Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brining, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa e ainda Ivone Ouriques, Aguiar, Oslibenque e Sônia. Desejamos a todas e todos um Natal muito feliz, um Natal com as mais ricas bênçãos do menino Deus, para a alegria de todos e cada um de nós, e os santos que celebramos hoje, mártires, os santos mártires da Nicomédia, São Jacó, Anastácia, São Filipe, São Pedro Venerável, e ainda os santos de terça-feira passada, que também eram muitos santos, que eles continuem sempre nos abençoando, nos protegendo, sendo nossos intercessores. João Câncio, Euniciano, Mardônio, Sérvulo, que era paralítico, Teódulo, Saturnino e companheiros mártires, Torlocur, e também o dia de terça-feira foi dia do vizinho. Saúde a todos, alegria, felicidade, com as mais ricas bênçãos
do Menino Deus e que possamos iniciar bem também o ano 26 e vivê-lo sob o olhar, sob a proteção de Deus. Saúde, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos do Menino Deus, de Nossa Senhora da Trindade Santa, com a bênção igualmente da águas para todos e tomemos com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até na próxima terça-feira, se Deus quiser.